Boa tarde a todos. Coube a SKF aí fazer o encerramento de brilhantes palestras, né? Então vamos manter o nível aí. Antes de começar, eu gostaria de passar um vídeo institucional para a gente conhecer um pouco mais da SKF, tá? As plataformas e outras áreas de atuação. Aí a gente inicia a palestra propriamente dita. Everybody loves a solution, a breakthrough, a brilliant invention. One that, set in motion, can turn the world upside down. We believe every great solution is born from a really good problem. And at SKF, there's nothing we love more. You know, the kind of problem that makes a difference. The kind that pushes progress, bends history. A problem you can really sink your teeth into. And make the sort of discoveries that change minds and pave the way for future innovation. We've always been up for a challenge, wherever it has taken us. Our story began with a problem. We saw the need for machines to work better, run smoother, live longer. We've been at the heart of industry, the brains of machinery, for more than a century. A global team of close to 50,000, working across 40 different industries, with customers in 130 countries, always going that extra mile. Calculating, testing, and measuring until we get it right, so we can drive innovation forward and release a world of competence and knowledge. That's how we're leading within the development of bearings, seals, lubrication, mechatronics, and services. By taking on those really big problems that can only be solved with the power of knowledge engineering. And in the real world, that's what we do every day, together with our customers. Because they love a good problem just as much as we do. They know that when profits depend on the work of each component, then there's no such thing as a part that's too small or a system too big to improve, enhance, optimize. And our job? Whether a customer puts us in charge of a single factory or an entire factory, we're working constantly with them, partnering with them, push, squeeze, drive more out of every asset throughout the entire life cycle. We know about maximizing productivity while minimizing costs, creating greater value for them. That's our job. We create value through customized solutions designed to meet our customers' unique needs. When you shake hands with one person at an SKF solution factory, you are immediately connected to an entire company with a century of global expertise to bear on your local challenges. We know the importance of being where our clients are. SKF distributors are just one of the channels set up in all corners of the globe. They're serving the aftermarket and beyond. If we're not around the corner, we make sure it feels like we are, getting our products and solutions from point A to point B in the most efficient way. Point B may be a customer not only in need of a product, but also of the know-how to ensure it's the right product to increase uptime and reliability. Our customers are operating in some of the most demanding, complex industries on Earth and bring us their most difficult challenges, the kind we like best. Take vehicles. No, not just cars, but everything that rolls, glides, sails, and soars. In all of these industries, one crucial way we're helping them do more is by finding new ways to do less. Less friction, less CO2, less weight,
Our research and development is focused on ensuring all types of vehicles produced today and tomorrow will be more efficient. This not only extends precious resources, it extends our possibilities. Take our advances in the motors, gearboxes, and compressors of electric vehicles. We're moving hybrid and full EVs beyond our neighborhood streets to farms, construction sites, and entire fleets that serve our communities. We are pushing for more sustainable energy to power these vehicles because we see renewable energy as a real alternative to fossil fuels for the future. And we're working hard to harness wind, solar, and ocean power. No one understands the benefits of renewable energy better than SKF customers. They're the ones building efficiencies instead of factories, using new regulation as a springboard for new innovation. They all come to SKF for one reason. We invent solutions. We always have the entire life cycle in mind, from the design of a product to how it's manufactured and tested, how it's operated and monitored, and in the end, how it can be remanufactured. This way of doing business is a way of life for us. We call it SKF Beyond Zero. We aim to reduce the negative environmental impact from our own operations and those of our suppliers. At the same time, we create a positive effect through new technologies developed for our customers. When we created SKF Care, it wasn't only the environment we were committing to protecting, it's caring about how we do business, how we treat our employees, how we can positively contribute to the communities we call home, and really contribute to better tomorrows for us all. It may sound like a tall order, but it is what drives us every day. Despite our successes, there are times when our customers are satisfied with the solution, but we aren't. So we'll keep working at it, even after the job is finished, to make it smarter, safer, better, and in the end, enhance the competitive advantages for our customers. That's what defines a real leader in technological development. That's who we've always been. And that's who we still are. Thousands of inventors, Experts knowledge engineers, pitching our ideas and talents against the biggest challenges our customers can throw at us. and those the world hasn't even imagined yet. É isso aí, pessoal. Bom, vamos dar sequência na palestra aí. O foco da nossa palestra aqui é aplicação em engenharia mecânica. Seria as propriedades físicas, principalmente física, né, e química de graxa, mas aplicada à engenharia mecânica. Então, é basicamente aplicação pura, tá? Então, tá aí o título, né? Lubrificante para indústria pesada. E a gente vai apresentar um estudo de caso aí para vocês. Conceitos gerais. Então, isso aqui são condições típicas encontradas numa empresa siderúrgica, né? No caso, aí, o segmento escolhido pela gente para apresentar foi o siderúrgico. Rotações de média magnitude. Observe aí que a gente, apesar de mencionar rotação, a gente usou o termo NDM, acima de 10 mil. Por que NDM? Porque isso aí é um fator de velocidade que a gente chama. É a rotação de trabalho vezes o diâmetro médio do rolamento. Por que fator de velocidade? Eu posso ter um rolamento de grande porte, por exemplo, trabalhando a 50, 100 RPMs, e me dá um alto fator de velocidade. Por quê? Porque o diâmetro médio do rolamento é um número grande, expressivo. A rotação é pequena e é uma multiplicação. E eu posso ter um rolamento de pequeno porte, trabalhando a 1000, 2000 RPM aí,
me dá um fator de velocidade baixo. Tá? Então, o que é importante para a gente analisar é o fator de velocidade, não somente a rotação de trabalho. Cargas de média a alta magnitude, ali a gente tem um C sobre P entre 8 e 4. O que é o C sobre P? O C é a capacidade de carga dinâmica do rolamento. E o P é a carga aplicada. Em termos mais simples, é o que o rolamento suporta e a carga que eu estou aplicando. Então, se a gente imaginar aí um C sobre P igual a 4, significa que eu estou colocando 4 vezes menos carga do que o rolamento suporta. E isso é considerado uma carga de alta magnitude. Tá? Os rolamentos típicos, aí as séries típicas, são rolamentos cilíndricos e de rolos cônicos, né? Contaminantes, água, fluido de processo e particulados, carepa, por exemplo. E temperatura operacional de média para alta. E aqui, ó, a gente tem presenciado aí nos últimos anos, né, 60, 65 anos aí, que tem reduzido massa dos equipamentos, porém a potência ou se manteve ou aumentou. E isso vem exigindo aí uma alta performance dos lubrificantes, né? A gente viu aí várias palestras em que essa performance foi evidenciada, tá? E dentre essas aí, um aditivo que vem sendo trabalhado e cada vez mais aplicado são os EPs, né? Conceitualmente, quando requer EP, tá? Quando eu tenho altas cargas, ali o C sobre P que a gente falou anterior, de 5 ou abaixo de 5, quando eu tenho cargas de choque, por quê? Porque toda vez que eu tenho o equipamento submetido a um choque, eu posso ter a quebra do filme, e aí meu EP atua. E quando eu tenho frequentes arranques e paradas, porque da mesma maneira que o choque pode quebrar meu filme, o arranque e parada também. Até eu equalizar esse filme novamente, em rotação de trabalho aí, eu preciso do EP atuando. Tá? E para aditivo sólido, a gente costuma recomendar para baixos NPMs. Aqui ele está falando de 10 mil. Abaixo de 10 mil, né? Mas a gente já tem aplicado aí até 30 mil NPM com sucesso. Acima disso, é preciso estudar a aplicação, tá? Então a gente já conseguiu uma evolução nisso aqui. Tem que ter um certo cuidado com aditivo sólido e alto fator de velocidade, que aí ele tem um efeito abrasivo, tá, no rolamento. E aqui, ó, segundo literatura SKF, para eu recomendar ou para eu especificar uma graxa, o primeiro ponto é indicar a consistência, né, isso tudo em função da aplicação. Preciso checar se há necessidade ou não de EP, AW e lubrificante sólido. Propriedades adicionais, aí de novo, questão operacional, né? E checo a viscosidade do óleo base. Esse último é o cálculo do fator de viscosidade. Tá? Esse último é calculado. E aqui, para o segmento siderúrgico, quais são as principais propriedades requeridas aí para uma graxa, para um lubrificante? Proteção contra corrosão, água é inerente do processo, né? Dá para a gente ver na figura aí que tem uma água em abundância, preciso dessa água. Consequentemente, eu preciso ter uma boa resistência à água. Estabilidade mecânica, porque eu tenho carga aplicada nesse cara. Então, mecanicamente, essa graxa vai ser muito solicitada. Preciso de propriedade EP, de novo, por carga de choque e carga de trabalho alta. E tenho que ter boa bombeabilidade, porque geralmente, né, os melhores sistemas aí possuem lubrificação automatizada. Tá?
E aqui, como já foi falado em outras palestras, brilhantemente abordado pelo nosso colega ali, o complexo sulfonato de cálcio. Aqui a gente não está analisando a questão química, vamos analisar a questão física, né? Comportamento físico na aplicação. Então, ela fornece excelente desempenho anti-desgaste e EP. Se vocês observarem a estrutura ali, falando na prática, como que ela atua? Ela é similar a uma esponja, vamos imaginar assim. Então, essa esponja trabalha absorvendo a carga. Tá? Essa seria a ideia do efeito EP dessa graxa, do espessante. E, ao mesmo tempo, ela absorve água. Então, ela pode aumentar de tamanho absorvendo água, o que caracteriza, né, excelente resistência à água. E todos os espessantes aí ou como um todo, na verdade, espessante de complexo sulfonato de cálcio tem boa estabilidade mecânica. Isso é característico desse espessante, tá? E o mecanismo de trabalho da graxa é diferente porque, se eu consigo o efeito EP anti-desgaste via espessante, dispensa aditivação convencional. Então, não precisaria daquele aditivo EP, base fósforo, enfim, outras bases aí, porque eu consigo esse efeito via espessante. Tá? E a ação EP via essas aditivações é por reação química, né? Eu tenho pico de temperatura, eu tenho a reação, enfim, o EP, o AW atua de maneiras similares, e essa reação tem um efeito negativo na estrutura do aço, do rolamento. Eu posso fragilizar essa estrutura do aço, tá? E com o sulfonato de cálcio, eu estou livre desse efeito aí de fragilização. Aqui só um comparativo que a gente fez aí com o mais comum, que é a graxa de lítio, né? Ela tem maior resistência à oxidação e à água, a gente já comentou anteriormente. O efeito EP via espessante, menor coeficiente de atrito aqui, ó, à esquerda de vocês a gente consegue ver um comparativo aí entre o lítio e o sulfonato de cálcio, coeficiente bem menor, que para o rolamento é de extrema importância. E aqui uma área de desgaste, uma região de desgaste menor também com sulfonato de cálcio. Por quê? Maior capacidade de carga. Tá? A gente consegue fazer um comparativo aqui entre lítio e sulfonato de cálcio. Então, uma região de desgaste bem menor. Aqui algumas características da graxa SKF LGHB2, que é uma das nossas graxas aí de sulfonato de cálcio. Tá? Ela tem intensa camada adesiva, ou seja, ela adere bem à superfície, excelente resistência à água, né? A gente pode ver aqui, inclusive nos ensaios, não sei se está bem nítido para vocês aí, que os ensaios de água aí, por exemplo, ela tem 1 como máximo aí, né? Alta capacidade de carga, o forball, por exemplo, para carga de solda, a gente chega a 4.800 Newton. Então é um número muito bom, acima de 3.000, 3.200, já considerado como excelente desempenho EP. A gente chega aí próximo a 5.000 Newton. E para carga aí de escoriação, né, de 0,86, mas observe o seguinte, o teste standard, ele é feito normalmente com 400 Newton de carga. Aqui a gente está falando em 1.400 Newton. Você vai falar, pô, esse 0,86 é um número grande, né? O típico, 0,4, 0,5. Mas para 400 Newton, para 1.400 Newton, esse número é muito bom. Tá? Então, excelente capacidade de carga. Estabilidade mecânica, isso é característico do espessante, ela tem muito boa estabilidade mecânica. A gente pode ver aqui, por exemplo, estabilidade mecânica e uma variação do teste standard de até 50 décimos de milímetro aí em consistência, né? Então é dentro do esperado.
Inclusive, para esse ensaio V2F aí da SKF, é um ensaio mais rígido, e ela passa nesse teste. Tá? Então, ela é projetada para lubrificação sobre altas temperaturas e carga elevada em ambiente úmido. Tudo que já foi abordado aí anteriormente. Tá? E aqui um estudo de caso que a gente fez aí em um laminador, de uma maneira bem simples, para a gente ver a aplicação correta e o resultado que esse tipo de espessante proporciona para a gente aí. Então, a primeira abordagem foi entender o problema do cliente, apresentar ao cliente a nossa graxa LG HB2, mais alguns casos de sucesso, né, similares ao mesmo segmento, similares ao problema que o cliente tinha, a proposta de testes, os cálculos preliminares e escolha do equipamento para ser feito o teste. Depois o resultado e a análise do teste, analisando o rolamento, graxa e vibração, e a conclusão. Então, é um rolamento aí, aqui está um rolamento de médio porte, tá? É um rolamento de rolo cilíndrico de 4 carreiras, então, para uma carga consideravelmente alta. Rotação em torno aí de 900 RPM e 85 graus temperatura média do anel interno, né? Então, quando você mede aquela temperatura no mancal, eu tenho um acréscimo, tanto para o anel interno e mais ainda, desculpa, para o anel externo e mais ainda para o anel interno, porque a dissipação de calor é do eixo para fora. A gente tem como calcular e como simular essa temperatura, tá? E contaminação por água e carga de choque. Desgaste e corrosão dos rolamentos, a gente consegue ver na figura aí, ó, a corrosão na gaiola, um alto consumo de lubrificante e o consumo de rolamento. A gente consegue observar nos elementos girantes aqui também algumas marcas, similar aos riscos. Isso aqui é porque o lubrificante anterior tinha um aditivo sólido aplicado com um alto fator de velocidade, efeito abrasivo. Tá? E a proposta para o cliente aí, a LG HB2, a gente já discutiu essas características escritas aí, e aqui um exemplo só para teste de corrosão, né, e de resistência à água, que ela passou em todos os testes aí. Os cálculos iniciais. Primeiramente, o conhecimento SKF em aplicação de rolamentos e aplicação em lubrificação. Tá? Condições operacionais, foi feito o cálculo do fator de viscosidade, para a gente saber em que regime de lubrificação esse rolamento está sendo submetido. Intervalo de lubrificação e quantidade, usando o método, a metodologia SKF, um ponto de partida. Tá? Então, toda a literatura, toda a metodologia SKF foi aplicada nesse rolo aí. E a posição foi o rolo 7, que era o mais crítico, né? E os fins de linhas que similar ao rolo 7 aí. Então a gente pegou a pior condição para aplicar a solução. E o protocolo do teste aí, ó. Foi instalado um rolamento novo, exatamente para a gente não ter variáveis, outras variáveis envolvidas, né? Então, equipamento novo. A lubrificação inicial desse rolamento, de acordo com o procedimento SKF, com a recomendação SKF. O sistema de lubrificação centralizado foi desconectado, para a gente não ter influência e nem mistura com a graxa que estava sendo aplicada nos demais. Monitoramento de vibração e outras técnicas aí por 30 horas. E calculado, após 10 horas de operação, uma relubrificação. Aí a gente começa a análise pelo rolamento. Então a gente consegue observar que não há marcas de corrosão. Isso aí que vocês estão vendo aqui é o anel interno, tá? E marca de desgaste normal. Observe que aqueles riscos que a gente viu no elemento girante aqui já não é observado mais, que é o efeito do aditivo sólido. Tá? Então, o fator de viscosidade ficou aí em torno de 5, aí o pessoal de manutenção vai falar assim, pô, mas a literatura de vocês fala entre 1 e 4. Isso é para óleo, tá? Para graxa eu tenho algumas vertentes aí, algumas ponderações a serem feitas. Então está dentro do esperado. E marca de trabalho normal, sem desgaste e sem corrosão. Análise da graxa.
Então a gente coletou graxa do labirinto, que é o sistema de vedação, do rolamento, e fez o comparativo com a graxa nova. Então a descoloração é esperada, devido ao contato com água, e houve um pequeno aumento da consistência. Esse aumento de consistência está relacionado à solicitação mecânica, né? Trabalho mecânico. Então, mesmo tendo uma boa estabilidade mecânica, houve um pequeno aumento de consistência, mas também é esperado. Tá? Vibração. Sem entrar muito no mérito técnico de análise de vibração, mas do lado esquerdo aí de vocês, a gente consegue ver numa linha destacada lá colorida, as frequências de falha que a gente tinha para esse rolamento. E para cá, no outro espectro, a gente vê um espectro mais limpo, mais homogêneo. Tá? Essas frequências de falhas não são tão evidentes mais. Então significa que teve um resultado. Foi utilizada a técnica SI, tá? Uma técnica da SKF, que é a energia espectral emitida, que eu consigo identificar deficiência de lubrificação, entre outras, e a gente consegue observar aí que está dentro do esperado. Os limites admissíveis estão todos abaixo do limite admissível. Por exemplo, quando eu falo de 0 a 3, eu não tenho um defeito identificável. De 3 a 20, eu posso ter um defeito de lubrificação, contaminação ou alguns pequenos defeitos no rolamento, dependendo da carga aplicada. De 20 a 100, já posso ter um defeito propriamente dito no rolamento ou algum problema com contaminação. Tá? E acima de 100 eu já tenho algum problema severo. O que é bacana dessa técnica aqui, se vocês observarem, eu tenho um filminho lubrificante ali. Ó. Então eu consigo identificar o início do defeito em que outra técnica pegaria após o defeito instaurado. Então eu consigo pegar o início do atrito, vamos imaginar assim. E a gente observa aí, que está em destaque, que ele partiu com 2,28 e permaneceu depois em torno de 0,33. Um número muito baixo, excelente. E em um outro ponto, em 2,77, ficou em torno de 0,3, 0,4. Tá? Então, por vibração, foi aprovado. E a conclusão do teste. Foi realizado com sucesso. Houve redução do consumo de graxa, porque eu estou usando uma graxa de alta performance, então eu posso relubrificar menos vezes. Tá? Eu posso estender esse intervalo meu de relubrificação. Houve redução do desgaste e corrosão, então a gente não observou mais desgaste e corrosão nesse período de teste. Com isso, maior confiabilidade no processo. E aí teve integração de plataformas da SKF como solução. Né? Entrou aí aplicação de produto, aplicação de lubrificação e análise de vibração. E com isso, a gente abre uma oportunidade para integrar outras plataformas. Tá? Por exemplo, sistema de lubrificação, vedação. Então, como disse no filme, acabou o problema para o cliente, para a SKF ainda não. Eu poderia, por exemplo, fazer um trabalho lá em vedação, otimizar a vedação e essa performance ser melhorada. Tá? E é isso que eu tinha para passar para vocês aí. Agradeço a atenção